Eu acho curioso pensar em como, quando a gente é criança, a gente enxerga a vida adulta de uma forma muito diferente. Porque eu lembro que quando eu era pequena, eu nunca tive aquela pressa de crescer. Eu não ficava pensando, quando eu for adulto, minha vida vai ser incrível. Mas, na verdade, era o contrário, quase o contrário. Eu olhava para os adultos ao meu redor e via pessoas que pareciam estar sempre cansadas, sempre sobrecarregadas, porque tinha sempre alguma coisa para resolver, uma conta, um compromisso, um problema, mais uma preocupação, e parecia que nunca existia tempo. Tempo para descansar ou simplesmente existir, respirar, ficar em paz. E eu lembro de pensar que será que ser adulto é viver assim para sempre? E talvez por causa disso eu tentava não dar muito trabalho. Ninguém tinha me pedido isso, mas eu sentia que se eu fosse uma criança mais fácil de cuidar, talvez eu conseguisse deixar a vida deles um pouquinho mais leve. E na minha cabeça era como se eu pudesse ajudar diminuindo um pouco o peso que eles carregavam. Só que naquela época eu achava que aquilo era uma fase. E eu pensava que em algum momento todos aqueles problemas iam acabar. Que chegaria um dia em que as pessoas finalmente teriam tempo para descansar. Mas depois que eu cresci, eu percebi uma coisa. A vida não chega em um momento em que fica tudo resolvido. E na verdade, parece que sempre existe alguma coisa. Quando você resolve um problema, aparece outro. Quando termina uma fase, começa outra. E sempre tem uma mensagem para responder, uma decisão para tomar, um compromisso, uma preocupação, e sem perceber a gente começa a viver esperando. Fica esperando a semana acabar, a fase acabar, e esperando ter mais tempo, esperando as coisas melhorarem. A gente sempre pensa, depois eu faço, depois eu descanso, depois eu cuido de mim, mas foi aí que eu comecei a pensar, e se esse depois nunca chegar? Porque a vida é que porque a verdade é que a vida nunca vai parar de falar para você assim, pronto, agora você pode viver. Porque ela simplesmente continua acontecendo. Enquanto ela continua, a gente muitas vezes fica esperando o momento perfeito, o momento em que tudo vai estar organizado, o momento em que não vamos estar cansados, o momento em que vamos ter um tempo. Só que talvez esse tempo, esse momento perfeito, não exista. E eu percebi isso em uma coisa muito simples. Um dia eu sentei para tomar um chazinho. Daí peguei o celular para responder uma mensagem rápida e quando eu percebi, o chá já estava frio e eu nem tinha prestado atenção nele, tipo, nem senti o que eu estava tomando nem nada. Pode parecer uma coisa bem pequena, mas aquilo me fez pensar bastante. Quantas coisas pequenas da nossa vida a gente deixa passar porque tá sempre pensando na próxima coisa que vai fazer, próxima coisa, enfim, no próximo problema, na próxima tarefa, até no próximo compromisso. E a gente tá sempre tentando chegar em algum lugar, mas às vezes esquece de perceber onde já tá. E talvez seja por isso que muitas pessoas sentem que os dias estão passando rápido demais. Não porque o tempo mudou, mas porque a nossa mente está sempre em outro lugar, sempre no próximo depois. E eu não estou dizendo que a gente não deve ter responsabilidades, porque a gente tem, e elas fazem parte da nossa vida. Todos nós temos coisas para resolver, estudos, trabalho, família, planos, problemas, mas existe uma pergunta que eu comecei a fazer para mim mesma, que é a seguinte: em que momento eu também dei uma prioridade? Porque às vezes a gente tenta cuidar de tudo e esquece da pessoa que está carregando tudo isso, que é a gente. E isso acontece aos poucos, não é de uma hora para outra. E quando você deixa de fazer algo que gosta, porque não dá tempo, não tem tempo, quando deixa uma conversa para depois, quando deixa um momento de silêncio para depois, isso faz tu perceber que você não está necessariamente vivendo mal, mas
talvez esteja vivendo no automático, só tentando dar conta de tudo. E eu gosto de pensar em uma comparação. Se você fosse fazer uma viagem longa de carro, você não esperaria o carro parar completamente para abastecer. Você faria isso antes, porque você entende que ele precisa de combustível para continuar indo. Mas com a gente, muitas vezes acontece o contrário. A gente espera ficar completamente cansado e chegar no nosso limite para daí a gente pensar e se cuidar. Como se cuidar da gente fosse algo que só pudesse acontecer depois que cumprisse todas as nossas obrigações. Mas talvez cuidar de nós mesmos não seja uma recompensa, e talvez seja uma parte necessária do nosso caminho. Porque a vida provavelmente não vai ficar totalmente tranquila no amanhã. Porque sempre vai existir uma próxima fase, um próximo desafio, uma próxima responsabilidade. Então, talvez a pergunta não seja quando eu vou finalizar isso e começar a viver. Talvez seja quanto da minha vida eu ainda quero deixar para depois, esperando o momento perfeito. E eu queria te perguntar uma coisa. O que você tem deixado para depois que no fundo você sente falta hoje? Pode ser uma coisa pequena, um sonho, um hábito, um momento, uma pessoa. Eu realmente quero saber. E talvez, se você colocar isso em palavras, você perceba algo que estava tentando ignorar esse tempo todo. E se esse vídeo te lembrou alguém que vive sempre dizendo depois eu faço, talvez essa pessoa também precise ouvir isso. Porque às vezes a gente precisa que alguém nos lembre que a vida não começa quando tudo fica perfeito. Ela já está acontecendo. Então cuida das suas responsabilidades, mas não esquece de cuidar de você também. Até o próximo vídeo.